Seção 2ª. Das câmaras criminais separadas. Artigo 23. As câmaras criminais separadas compõem-se de até 5 julgadores, dos quais apenas 3 participam do julgamento. São presididas pelo desembargador mais antigo, e podem funcionar com pelo menos 3 membros. Parágrafo 1º. Quando a Câmara for composta de 5 integrantes, será também competente para as matérias do artigo 22, que serão apreciadas com a participação da totalidade dos desembargadores que a compõem, observado o quórum mínimo de 4 membros, incluído o presidente. Parágrafo 2º. Aplicam-se os artigos 93 e 94 deste regimento nos casos de falta de quórum. Artigo 24. Às câmaras criminais separadas compete: inciso 1º. Processar e julgar. Alínea A. Os pedidos de habeas corpus sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a juízes e membros do Ministério Público de primeira instância, podendo a ordem ser concedida de ofício nos feitos de sua competência. Alínea B. Suspeição arguida contra juízes de primeira instância. Alínea C. Os recursos das decisões do presidente do Tribunal de Justiça nos feitos de sua competência. Alínea D. Os conflitos de jurisdição entre juízes de primeira instância, ou entre estes, e a autoridade administrativa, nos casos que não forem da competência do Tribunal Pleno. Alínea I. Os mandados de segurança contra atos dos juízes criminais e dos membros do Ministério Público. Alínea F. Os pedidos de correição parcial. Alínea G. Os prefeitos municipais. Alínea H. Os pedidos de desaforamento, regulamentação dos pedidos de desaforamento assento regimental número 01/94. Inciso 2º. Julgar. Alínea A. Os recursos de decisão do Tribunal do Júri e dos juízes de primeira instância. Alínea B. Embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. Alínea C. A reclamação prevista no artigo 988, inciso 1º. E 2º, do Código de Processo Civil, dos seus julgados, a ser distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. Inciso 3º. Ordenar. Alínea A. O exame para verificação da cessação da periculosidade antes de expirado o prazo mínimo de duração da medida de segurança. Alínea B. O confisco dos instrumentos e produtos do crime. Inciso 4º. Impor penas disciplinares. Inciso 5º. Representar, quando for o caso, aos Conselhos da Magistratura Superior do Ministério Público, Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, e à Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 6º. Exercer outras atribuições que lhes forem conferidas em lei, ou neste regimento. Parágrafo único. Compete à 4ª Câmara Criminal, preferencialmente, o processo e julgamento dos prefeitos municipais, podendo o relator delegar atribuições referentes a inquirições e outras diligências. Assento regimental número 02/92, dispõe sobre a competência para julgamento de prefeitos municipais. Artigo 24. Às câmaras criminais serão distribuídos os feitos atinentes à matéria de sua especialização, assim especificada. Inciso 1º. Às 1ª, 2ª e 3ª câmaras. Alínea A. Crimes contra a pessoa. Alínea B. Crimes de entorpecentes. Alínea C. Crimes contra a honra. Inciso 2º. A 4ª Câmara. Uma competência originária para as infrações penais atribuídas a prefeitos municipais, Constituição Federal, artigo 29, inciso X.
2. Competência recursal para as seguintes infrações. Alínea A. Crimes de responsabilidade funcionais praticados por exemplo prefeitos. Alínea B. Crimes contra a incolumidade pública, Código Penal título 8º. Alínea C. Crimes contra a administração pública, Código Penal título 11. Alínea D. Crimes de parcelamento de solo urbano. Alínea I. Crimes contra a ordem tributária. Alínea F. Crimes de abuso de autoridade. G. Crimes contra a economia popular e os definidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Alínea H. Crimes ambientais. Alínea I. Crimes contra licitações públicas. Alínea J. Crimes contra a fé pública. Alínea L. Crimes falimentares. Alínea M. Crimes contra a propriedade intelectual. Alínea N. Crimes da lei de armas. Inciso 3º. Às 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Câmaras. Alínea A. Crimes contra a dignidade sexual, Código Penal título 6º. Alínea B. Crimes contra o patrimônio. Alínea C. Crimes de trânsito. Alínea D. As demais infrações penais. Artigo 24b. Nas hipóteses de conexão entre crimes pertencentes à competência de câmaras diversas, preponderará aquele ao qual for cominada pena mais grave. Parágrafo único. Sendo as infrações da mesma gravidade, prevalecerá a competência das câmaras integrantes dos primeiro e segundo grupos criminais. Capítulo 5º. Das câmaras especiais. Artigo 25. As câmaras especiais poderão ser criadas por ato regimental do Tribunal Pleno, que disporá a respeito de sua competência, composição e funcionamento. Artigo 26. Poderão ser constituídas tantas câmaras especiais quantas forem necessárias, por deliberação do órgão especial. Capítulo 5º. A da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores. Artigo 35. A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores compõe-se dos 3 vice-presidentes. É presidida pelo primeiro vice-presidente. Parágrafo 1º. Se a Câmara não puder funcionar por falta de quórum, serão convocados desembargadores do órgão especial na ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. A Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores compete julgar os recursos das decisões dos vice-presidentes proferidas nos recursos extraordinário e especial, nos termos do Código de Processo Civil, e as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como para garantir a observância de precedentes.